Júpiter, uma obra de arte feita de gás em constante movimento, com suas hipnotizantes nuvens escondendo os segredos que se ocultam abaixo dessa atmosfera turbulenta. Uma camada que envolve todo o planeta e obscurece a verdadeira forma caótica de Júpiter. O gigante gasoso está a cerca de 628 milhões de quilômetros de nós, e mesmo a essa distância, cuida do nosso planeta bem melhor que a gente. Por bilhões de anos, o maior planeta do Sistema Solar desviou a trajetória de asteroides perigosos que poderiam ter atingido nosso planeta, levando toda a vida por aqui à extinção. Sendo o maior planeta, Júpiter guarda muitos segredos da formação do Sistema Solar, mas infelizmente, enviar uma sonda para estudar esse planeta não é fácil. A distância dos gigantes gasosos e a radiação mortal tornam extremamente desafiador para uma sonda espacial orbitar ou passar por Júpiter. Até o momento, 9 espaçonaves disseram um olá para Júpiter, sendo a maioria delas apenas missões de passagem. Mas não é sobre essas missões que falaremos hoje, e sim 2 das missões espaciais mais complicadas já lançadas ao espaço, com ambas sendo enviadas exclusivamente para estudar o gigante gasoso. Uma delas é a incrível e revolucionária sonda Juno, uma missão de 1,5 bilhões de dólares e que completou recentemente uma década no espaço. Juno foi capaz de estudar Júpiter como nunca antes. É graças a essa sonda que hoje compreendemos o funcionamento da dinâmica atmosférica joviana, a magnetosfera e até mesmo a estrutura bizarra da Grande Mancha Vermelha. No entanto, apenas uma delas mergulhou propositalmente no planeta, com a missão suicida de descobrir o que realmente acontece nas profundezas das nuvens de Júpiter, a sonda atmosférica Galileu. Em uma missão memorável, juntamente com o orbitador Galileu, a sonda atmosférica viveu literalmente 1 hora de terror. Mas antes de se esfarelar completamente, a sonda coletou dados preciosos que nos ajudam a compreender Júpiter até hoje. Quais segredos a sonda atmosférica Galileu descobriu durante sua descida no gigante gasoso? E por que os dados coletados pela sonda Juno são tão importantes? É justamente isso que descobriremos no vídeo de hoje. Eu sou o TH, e antes de vermos de perto esse imenso balão de gás, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Não esqueça também de clicar no gostei e deixar nos comentários sua opinião e sugestão de próximos vídeos. A sonda atmosférica e o orbitador Galileu foram lançados em 1989, com o objetivo de estudar o planeta Júpiter e suas muitas luas. A sonda atmosférica foi projetada para mergulhar na espessa atmosfera de Júpiter e coletar dados sobre suas misteriosas camadas de nuvens. Até hoje, é a única sonda projetada para entrar intencionalmente em um gigante gasoso. Incrivelmente, apesar das condições intensas de Júpiter, a sonda teve sucesso, enviando dados sem precedentes por cerca de 1 hora. Antes de ir em direção ao gigante gasoso, o primeiro corpo celeste a ser sobrevoado pela sonda foi o planeta Vênus, em 10 de fevereiro de 1990. Ali, ela ganhou um empuxo de 8.000 km/h em velocidade e sobrevoou a Terra 2 vezes. A primeira, em 8 de outubro de 1990, a 960 km de distância, antes de se dirigir ao asteroide 951 Gaspra, sobrevoando ele a uma distância de 1.600 km, em 29 de outubro de 1991. A sonda voltou a sobrevoar a Terra em 8 de dezembro de 1992,
a 300 km de distância, ganhando mais 3,7 km por segundo em velocidade acumulada. Continuou a órbita, então, em direção ao asteroide 243 Ida, que sobrevoou em 28 de agosto de 1993, a 2.410 km. Foi durante esse sobrevoo que a Galileu descobriu a pequena Dáctil. Essa foi a primeira vez que o satélite de um asteroide foi observado. Após isso, finalmente, ele partiu em direção a Júpiter. Após ejetar a pequena sonda atmosférica em direção ao planeta em 13 de julho de 1995, ela entrou na órbita de Júpiter em 8 de dezembro de 1995, sendo o primeiro objeto construído pelo homem a realizar tal feito. E foi no dia 7 de dezembro de 1995 que a sonda Galileu começou sua solitária descida em direção a Júpiter. A pequena sonda atravessou o vazio cósmico por cerca de 6 horas, detectando apenas o ensurdecedor silêncio do espaço, em contraste com as tempestades turbulentas que a aguardavam, assim como o silêncio antes de uma guerra. Ela entrou na atmosfera a uma velocidade incrível de mais de 170 mil km por hora, rápido o suficiente para viajar de Porto Alegre a Fortaleza em apenas 90 segundos. A sonda foi capaz de suportar um calor extremo ao colidir com as camadas superiores de Júpiter, enquanto o atrito incendiava seu resistente escudo térmico, que era feito de um composto chamado material fenólico de carbono, uma mistura de resina fenólica e carbono, que é extremamente resistente a altas temperaturas. Nos primeiros minutos de descida, era esperado que o escudo dianteiro perdesse cerca de 60% de sua massa, que era de 145 kg, e foi justamente isso que aconteceu. A onda de choque incandescente à frente da sonda era tão brilhante e quente quanto o Sol, atingindo temperaturas abrasadoras superiores a 15.000 graus Celsius. Apenas alguns minutos após o início de sua descida, o paraquedas, que também era extremamente resistente à temperatura, foi acionado, reduzindo drasticamente sua velocidade. Com uma liga especial feita em nylon e também em resina fenólica, o paraquedas desacelerou a sonda violentamente, que passou de 170 mil km para apenas 160 km por hora, experimentando uma força 350 vezes a gravidade da Terra. Nessa velocidade, a sonda Galileu já conseguia estudar a atmosfera de Júpiter e o clima local, enviando dados valiosos de volta ao orbitador, que por sua vez os transmitia à Terra. Os instrumentos da sonda mediram a temperatura, pressão, densidade e composição da atmosfera enquanto descia por diferentes camadas. Por cerca de 1 hora, a sonda experimentou acontecimentos incríveis, testemunhou relâmpagos, tempestades e ventos ferozes. Tudo isso em meio às enormes estruturas de nuvens. O ambiente que essa sonda experimentou era diferente de qualquer lugar explorado antes, um verdadeiro mundo de caos. Após cerca de 61 minutos de queda, a sonda Galileu desapareceu e seu sinal foi perdido para sempre. Nesse ponto, ela provavelmente estava sendo incinerada e esmagada, enfrentando pressões cada vez maiores à medida que descia. Por horas, ela caiu silenciosamente nas profundezas mais escuras do gigante gasoso, até que o calor e a pressão se tornassem insuportáveis. Foi aí que a sonda se fundiu e vaporizou, se tornando para sempre parte de Júpiter. Ao completar uma das maiores jornadas de todos os tempos, a sonda atmosférica Galileu contribuiu significativamente para a compreensão da complexa atmosfera de Júpiter. Quando entrou na atmosfera joviana, se descobriu, por exemplo, que ela era muito mais densa e quente do que o esperado. Além disso, Júpiter tinha apenas a metade da quantidade de hélio esperada.
assim como a água, que estava presente em quantidades bem menores do que imaginavam os cientistas, enquanto argônio, criptônio e xenônio estavam presentes em quantidades bem superiores à imaginada. Para que esses elementos se formassem, Júpiter precisaria ser muito mais frio do que é hoje, sugerindo que sua órbita era bem mais distante do Sol do que é atualmente. Uma das descobertas mais surpreendentes da sonda foi a presença de tempestades de raios, que superavam qualquer coisa já testemunhada na Terra. Ela registrou sinais de rádio característicos de descargas elétricas, fornecendo a primeira confirmação direta de tempestades elétricas em outro planeta. Descobriu-se também que a atmosfera era mais turbulenta do que o esperado, com ventos poderosos atingindo velocidades superiores a 600 km por hora, detectados nas camadas mais baixas de nuvens. A sonda também encontrou evidências de partículas dentro das nuvens, provavelmente feitas por complexos compostos orgânicos. A presença dessas partículas contribui para a coloração e opacidade da magnífica aparência de Júpiter. A sonda atmosférica Galileu foi apenas uma pequena parte de uma missão que já era bem ambiciosa. Ao mergulhar no abismo desse distante mundo caótico, transmitindo dados inovadores enquanto descia, ela deixou um legado de conhecimento, descoberta e uma compreensão aprimorada de um planeta envolto em mistério. Alguns anos depois, outra sonda teve o mesmo destino. Sua parceira original, a sonda orbital Galileu. 8 anos após liberar a sonda atmosférica, a sonda orbital também mergulhou em Júpiter, queimando completamente enquanto descia. Essa manobra foi usada principalmente para evitar qualquer contaminação acidental às luas de Júpiter. Assim como a sonda atmosférica antes dela, a sonda orbital se tornou uma pequena parte do gigante gasoso. Os dados coletados pela sonda Galileu tiveram um valor científico enorme, mas ainda existiam algumas dúvidas e lacunas sobre a dinâmica de Júpiter, e justamente por isso, 23 anos depois, era lançada outra sonda, que também fez descobertas incríveis no gigante gasoso, nos ajudando a compreender ainda mais o maior planeta do Sistema Solar. Foi no dia 5 de agosto de 2011, em Cabo Canaveral, na Flórida, que a sonda Juno da NASA aguardava dentro de um foguete Atlas para iniciar sua jornada de 5 anos em direção a Júpiter. Juno foi especialmente projetada para estudar a origem e a evolução dos gigantes gasosos, obviamente em especial Júpiter. Ao mesmo tempo, ela foi feita robusta o suficiente para suportar o ambiente árduo e implacável que o planeta oferecia. E com isso, a jornada até o quinto planeta do Sistema Solar começava. Mas assim como a sonda Galileu, a viagem até Júpiter não foi direta. Em vez disso, a Juno seguiu uma trajetória bem complicada. Viajar pelo vazio do espaço não é tão simples quanto parece. A rota deve ser traçada de maneira otimizada, com o objetivo de economizar o máximo de combustível possível e desviar de possíveis detritos espaciais que possam vir a colidir no caminho. Para isso, a Juno foi colocada em uma trajetória que a levou além da órbita de Marte. Em seguida, ela realizou manobras no espaço profundo, que trouxeram a sonda de volta à Terra, para um muito necessário impulso gravitacional. A sonda passou pela Terra em outubro de 2013, e esse sobrevoo impulsionou sua velocidade em mais de 3,9 km por segundo, e eventualmente a colocando em curso para Júpiter. Agora, viajando a 150 mil km por hora,
a Juno continuou sua longa jornada de mais de 2 anos em direção a Júpiter. Durante esses 2 anos, ela ficou na maior parte do trajeto em modo de proteção, que desligava todos os sistemas não essenciais. Finalmente, em janeiro de 2016, a sonda Juno começou sua manobra final em direção a Júpiter. Durante esse período, ela capturou um vídeo espetacular do gigante de gás. E para tornar as imagens ainda mais incríveis, também foi possível registrar suas 4 luas galileanas. O vídeo consistia em uma sequência de imagens tiradas 5 dias antes da sonda chegar a Júpiter, precisamente a 4,8 milhões de quilômetros de distância do gigante gasoso. Finalmente, em julho de 2016, após uma longa jornada de 5 anos, a Juno chegou a Júpiter. Nesse ponto, a Juno era a sonda mais rápida já feita pela humanidade. Então, para desacelerar, ela realizou diversas manobras que eventualmente a colocaram em uma órbita elíptica ao redor do planeta. A trajetória foi projetada para manter a sonda a uma distância segura das radiações prejudiciais de Júpiter, mas próxima o suficiente para fazer observações precisas. Em agosto de 2016, a Juno completou sua primeira órbita ao redor de Júpiter. Ela capturou algumas das imagens mais fascinantes do planeta, incluindo uma imagem detalhada, revelando estruturas de nuvens azuladas não encontradas em nenhum outro lugar do sistema solar. A Juno também capturou em luz infravermelha belas auroras no polo sul do planeta, geralmente invisíveis aos olhos humanos. Devido à sua órbita minuciosamente calculada, a Juno pôde se aproximar bastante da atmosfera do planeta, às vezes viajando a apenas 5.000 quilômetros acima das camadas de nuvens. Isso permitiu que a sonda coletasse os melhores dados possíveis sobre as nuvens hipnotizantes de Júpiter. As imagens capturadas pela sonda revelaram uma tapeçaria colorida e complexa de nuvens em expansão que vagam violentamente por todo o planeta. Essas enormes nuvens mostradas nas imagens se estendem por milhares de quilômetros e são compostas principalmente por sais de amônio. A Juno também retratou o polo norte de Júpiter de uma maneira nunca vista antes. A imagem infravermelha revelou uma tempestade caótica de tamanho considerável no polo norte, cercada por 8 ciclones ligeiramente menores. Cada uma dessas tempestades é grande o suficiente para engolir o Brasil inteiro. Quando falamos em Júpiter, existe uma coisa que automaticamente vem à nossa cabeça: a Grande Mancha Vermelha. Esse monstro é uma majestosa tempestade anticiclônica localizada a 22 graus ao sul do equador de Júpiter, sendo a maior e mais violenta tempestade do sistema solar. Em julho de 2017, a Juno capturou imagens de alta resolução da Grande Mancha Vermelha. Essa imagem detalhada revelou a grande tempestade em um nível de detalhes que nunca havia sido visto antes. A sonda Juno também investigou as profundezas da Grande Mancha Vermelha e mostrou que ela se estende a mais de 320 quilômetros nas profundezas de Júpiter, quase 50 a 100 vezes mais profundas do que os oceanos da Terra. A sonda também descobriu várias novas tempestades furiosas em todo o gigante gasoso. Além disso, ela também foi capaz de detectar diretamente o campo magnético interno de Júpiter. Essa foi uma das maiores descobertas, pois foi a primeira vez que um campo magnético interno foi detectado em qualquer planeta além da Terra. A sonda Juno também foi a responsável por descobrir que o planeta gigante tem, na verdade, mais água na atmosfera do que se imaginava. Como vimos, os dados contradizem as leituras da Galileu, enviadas antes
da sonda se desintegrar na descida em direção às profundezas do planeta. Na época, os cientistas ficaram espantados ao descobrir que havia apenas 1/10 de água do que era esperado. Mas Juno deu a eles um presente. Na altura da linha do Equador, cerca de 0,25% das moléculas na atmosfera joviana são de água, o que coincidiu com estudos anteriores à missão Galileu. Com os dados da sonda combinados com o mapa infravermelho feito por um telescópio aqui na Terra, a conclusão foi de que a sonda Galileu teve azar. Analisando um ponto meteorológico incomum, quente e seco, com baixíssima composição de água. Inicialmente, a Juno estava planejada para operar até 2018, mas, considerando suas capacidades, a NASA estendeu a missão até setembro de 2025, ou seja, a sonda saiu melhor que a encomenda. Sendo assim, se espera que a Juno avalie algumas teorias anteriores sobre a formação do planeta nos próximos anos. Além disso, as observações provavelmente revelarão as estruturas mais profundas do planeta, incluindo dados sobre o misterioso núcleo, que é, até hoje, motivo de debate na comunidade científica. As missões Juno e Galileu nos permitiram ver Júpiter com muito mais detalhes. Com os dados valiosos coletados por ambas as sondas, os cientistas foram capazes de validar hipóteses que já existiam há décadas e, principalmente, fazer novas descobertas incríveis sobre o maior e um dos mais fascinantes planetas do Sistema Solar. Por falar em Júpiter, no último vídeo eu falo sobre um planeta bem parecido com o gigante gasoso, que está sendo lentamente engolido por sua estrela-mãe. Um acontecimento que nunca foi observado na história, mas aparentemente isso está prestes a mudar. Vídeo no card. Muito obrigado pela audiência. Se você gostou do conteúdo e quiser dar uma força pro canal, é só clicar no gostei e se inscrever. Sua ajuda é muito importante. Até o próximo vídeo. Fui!